Nessa videoaula, nós vamos falar um pouco sobre o diagnóstico laboratorial de infecções por anaeróbios. As infecções causadas por bactérias anaeróbias podem ser desafiadoras de diagnosticar, porque esses organismos crescem em ambientes com baixa concentração de oxigênio e, por isso, existem várias técnicas laboratoriais disponíveis para a gente verificar essas infecções de uma forma mais eficaz. E por isso, nós vamos explorar aqui as principais técnicas e abordagens usadas no diagnóstico laboratorial desses anaeróbios. As bactérias anaeróbias são organismos que têm a capacidade de crescer e sobreviver em ambientes com baixa ou nenhuma disponibilidade de oxigênio, ao contrário das bactérias aeróbias, que requerem do oxigênio para o seu metabolismo, As bactérias anaeróbias são adaptadas a um ambiente onde o oxigênio está ausente ou é tóxico para elas. Existem diferentes grupos de anaeróbios patógenos, que incluem anaeróbios estritos, facultativos e microaerofílicos. Os anaeróbios estritos são conhecidos como anaeróbios obrigatórios e são organismos que não podem sobreviver na presença de oxigênio. Eles não possuem as enzimas necessárias para utilizar o oxigênio em seu metabolismo e, portanto, são incapazes de crescer em ambientes aeróbios. Os anaeróbios facultativos são micro-organismos capazes de crescer tanto em ambientes com oxigênio como em ambientes sem oxigênios, e eles fazem parte da nossa microbiota normal, mas em algumas condições, como imunossupressão, eles podem se tornar patógenos. Os microaerofílicos são organismos que requerem níveis muito baixos de oxigênio para crescer e sobreviver, e eles são sensíveis ao oxigênio em concentrações normais no ambiente, mas eles necessitam de pequenas quantidades de oxigênio para tentar manter suas atividades metabólicas. Em relação à coleta das amostras, é de extrema importância a coleta adequada para a gente garantir resultados precisos nesse procedimento. As amostras clínicas que podem ser utilizadas são abscessos, fluidos corporais, aspirados de feridas, etc. Agora, falando um pouco sobre o método de cultivo dos anaeróbios, requer um pouco de condições adequadas, que impeçam a presença de oxigênio no ambiente, já que esses micro-organismos são sensíveis ou incapazes de sobreviver nesses ambientes aeróbios. Existem várias técnicas e sistemas disponíveis atualmente para criar um ambiente anaeróbio propício ao crescimento dessas bactérias, como o uso de meios de culturas líquidos enriquecidos e a utilização de sistemas geradores de anaerobiose ou câmaras anaeróbias. Os meios de cultura líquidos enriquecidos são utilizados para fornecer nutrientes e condições ideais para o crescimento das bactérias anaeróbias. Esses meios geralmente contêm ingredientes específicos como extrato de tecido, sangue, aminoácidos, vitaminas e outras fontes de energia que são essenciais para o crescimento e metabolismo das bactérias. Além disso, esses meios podem conter agentes redutores como o meio de gliconato de sódio ou a cisteína, que ajudam a remover o oxigênio residual e criar um ambiente anaeróbio também. Além dos meios de cultivo líquidos, nós também temos meios de cultivo sólidos para realizar esse tipo de diagnóstico, e existem muitos disponíveis no mercado para a cultura de bactérias anaeróbias, cada um com suas particularidades e finalidades específicas, mas eu vou citar 2 exemplos que são comumente utilizados. O primeiro deles é o agar-sangue, onde o sangue presente no agar é geralmente o sangue de carneiro ou de cavalo e pode ser adicionado em diferentes concentrações, como 5 ou 10%. É muito útil para o cultivo de uma ampla variedade de bactérias anaeróbias, uma vez que fornece nutrientes ricos e condições adequadas para o crescimento desses micro-organismos. Além disso, o agar-sangue também pode ser utilizado para realizar os testes de hemólise. Outro muito utilizado nos laboratórios são o agar-Schindler, que é um meio de cultura sólido que contém uma combinação de nutrientes mais complexos, que inclui proteínas, carboidratos e extrato de tecido. Esse meio é usado principalmente para o isolamento e cultivo das bactérias anaeróbias intestinais.
Ele é seletivo para anaeróbios e inibe o crescimento de micro-organismos aeróbios e facultativos anaeróbios. Além desses 2 exemplos que eu citei, existem outros meios de cultura sólidos que podem ser usados, como o Agar bacteroides fragilis ou o Agar clostridial. Também tem o Agar rugosa. Vale salientar também que existe um método de semeadura em profundidade, que é usado para isolar bactérias anaeróbias estritas em meios de cultura sólidos. O objetivo desse método é permitir que as bactérias cresçam dentro do meio, longe do oxigênio presente da superfície. E esse procedimento envolve alguns passos. Primeiro, a gente tem que preparar um meio de cultura sólido, adequado com as instruções do fabricante. E usando uma alça de platina ou uma agulha estéreo, a gente tem que fazer uma incisão no meio de cultura, abrindo um caminho, uma trincheira. Depois inocular a amostra no cultivo, no fundo da trincheira, tomando muito cuidado para evitar a contaminação com o oxigênio ambiente. Depois, fechar a trincheira pressionando suavemente assim o meio de cultura sólido para cobrir completamente a amostra. E incubar a placa de Petri em uma câmara anaeróbia ou um sistema gerador de anaerobiose, garantindo que esse ambiente esteja livre de oxigênio. Para a identificação mais precisa desses anaeróbios, a gente também utiliza testes bioquímicos em laboratórios, que são usados para identificação preliminar, como testes de fermentação de açúcar, produção de indol e catalase. E os testes moleculares, que permitem analisar a reação das cadeias de polimerase e analisar o sequenciamento do DNA, que são usados para uma identificação mais precisa. E por fim, a gente chega ao final dessa videoaula sobre o diagnóstico de bactérias anaeróbias. Espero que vocês tenham obtido alguma compreensão das principais técnicas utilizadas e lembrem-se sempre da importância da coleta adequada de amostras e da utilização dos meios de cultura apropriados e das identificações que permitem separar as espécies ou identificar uma espécie. Se você tiver alguma dúvida, deixe um comentário e não esqueça de deixar o like. Obrigada por assistir o vídeo e até a próxima aula.